Louvado para tudo sempre. Amém? Versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais. Então não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouves e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. A um produz 100, outros 60 e outros 30. Que Deus abençoe nossos corações com a palavra. Os irmãos podem se assentar. Antes de nós passarmos para os irmãos aquilo que o Senhor testificou em nossos corações, quero dar a saudação de boas-vindas para o Juscelio. É a primeira vez aqui em Brockton, né? É membro da Igreja Palavra de Vida em Walton. E queremos louvar a Deus pela vida do Júnior e da Adriana. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos muito felizes em poder revê-los novamente na casa do Papai Celestial. Que Deus abençoe e sintam-se à vontade na casa do Pai. Aleluia. Meus queridos, amados irmãos, em rápidas palavras, sem muita demora, eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, transmitir aquilo que o Senhor Deus tem colocado no meu coração para vos testificar nesta noite. Aleluia. Eu louvo a Deus porque Ele é maravilhoso e que Ele cuida. Deus tem um zelo pela obra dEle e pelas nossas vidas e pela Sua palavra. E nós nunca podemos fazer ignorar ou desprezar esse cuidado e esse zelo que Deus tem para conosco através da Sua palavra. Eu sempre tenho colocado no meu coração o que hoje é o culto de ceia. Nós estamos em festa, num culto especial, e todo culto de ceia está falando exclusivamente sobre a ceia, testificando sobre a ceia do Senhor Jesus. Mas quando eu passeava pela Bíblia Sagrada, ao encontrar esta palavra,
E preparando uma mensagem falando sobre a ceia. O Espírito Santo é Ele que manda, Ele que governa, e eu costumo a não temar com Ele. E quando eu estava já com quase a mensagem elaborada para passar os tópicos para o papel, foi como um sopro e ela fugiu da minha mente. E o Espírito Santo falou comigo nesse texto. Aleluia! Só a leitura desse texto que nós acabamos de ler aqui nesta noite é a mensagem pregada. É a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! E nós encontramos Jesus ensinando o povo, como é óbvio, e sempre ele ensinando o povo, e da melhor forma que Jesus tinha e tem para ensinar, e que nós devemos ter também para aprender e ensinar. Jesus é o que mais ensinou, com mais inteligência, com mais sabedoria, e sempre esclarecia a sua palavra. Jesus falando novamente em parábolas. Nós encontramos aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, Jesus falando para o povo sobre um semeador, sobre uma semente. Nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos que Jesus, ele destaca coisas maravilhosas, que é do nosso conhecimento, que nós vivemos, e também coisas difíceis ao conhecimento do povo, de todo o povo. Porque Jesus, quando ele ministrava e falava as suas palavras, as suas parábolas, ele sempre sabia que ele no meio ele tinha analfabeto, pessoas que nunca tinham ido na escola, pessoas cagas, pessoas que não entendiam direito, que não sabiam falar direito, e também tinha doutores ouvindo ele falar ali. Então Jesus, ele sempre buscou, tentou e conseguiu alcançar toda a nação, toda a qualidade e quantidade de pessoas. Jesus, com a palavra de Jesus, todos entendiam o que ele queria dizer. E nesse dia que Jesus está falando, está dentro do mar, na beirada do mar, na praia, testificando, ele vem falando sobre um semeador. Nós temos algumas palavras-chave aqui nesse texto, que são palavras que, do nosso conhecimento e entendimento. A partir do versículo 3, Jesus vem falando, ele começa a falar sobre o semeador, o homem que vem a semear. No versículo 4 ele fala outra coisa tremenda, que fala sobre a semente. E a partir do versículo 5 Jesus já começa a falar da terra aonde a semente alcançou. E aí vemos o que é que Jesus compara a nós e a palavra, a edificação, o que nós somos para receber a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! Jesus começa falando que o semeador saía para semear na beira de um caminho, uma coisa que todos entendiam. E com certeza, para nós semearmos, para o homem fazer uma semente, ele tem que ter aonde cair a semente. E aonde vai cair a semente é a terra aonde o próprio semeador, ele preparou a terra para semear. Aleluia! E Jesus no seu ministério não é outra coisa diferente, a não ser, ele veio preparar nos corações, preparar o homem para receber o poder do Espírito Santo, receber o reino de Deus, viver as promessas contidas no Antigo Testamento, porque no versículo 17 ele chega a dizer que os profetas, os homens da antiguidade, eles desejam estar com o Senhor, ver a Ele, ouvir a voz dEle e estar junto com Ele. Eles não tiveram esta oportunidade. Então todos que estavam ali naquela tarde, quem sabe naquela manhã, ouvindo as palavras de Jesus, ele dizia que vocês são muitos privilegiados em poder ouvir e ver o reino de Deus se carne manifesta em vocês, cumprindo-se a profecia que foi profetizada, que foi dita em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, que não foi nenhum homem que profetizou, foi o próprio Deus que abriu a sua boca e disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E todos os homens, os profetas e reis da antiguidade, do Antigo Testamento, eles almejavam ver este homem, estar de face a face com este homem. Eles não tiveram este privilégio, mas no Novo Testamento Jesus dá um elogio para o povo, dizendo: vocês têm a oportunidade de ver entre vós o reino de Deus encarnado, e ver a oportunidade que o povo estava esperando e buscando no meio de vós. Vocês têm o privilégio de ouvir a palavra que liberta, que salva, que transforma, o caminho que faz o homem chegar novamente até o seu Criador. Aleluia! E quando ele fala no versículo 3 do capítulo 13, ele fala do semeador que saiu a semear, e ele começa a comparar a semente e começar a preparar a terra aqui para receber a semente. No primeiro que eu quero
compartilhar com os irmãos sobre a semente que caiu numa beira de um caminho. Meus queridos, amados irmãos, nós encontramos aqui algumas variedades, como a pessoa como recebe a palavra do Senhor. A terra, como fala aqui, é o nosso coração, é nós que somos a terra que recebemos a palavra, o reino de Deus, que aceitamos o reino de Deus e que vivemos do reino e para o reino do Senhor. Aleluia. Nós sabemos que quando Jesus compara-nos com a terra é uma coisa muito maravilhosa. Terra é uma coisa onde tudo que vai em volta da terra está sobre a terra. A terra tem um grande poder de absorver, aleluia, aquilo que é bom, aquilo que é mal. Se você joga com uma coisa que é morta, que não serve para mais nada na terra, a terra consome tudo aquilo ali. Ela tem uma autoridade, um poder muito grande. Mas se também joga uma semente na terra, a terra é capaz, é suficiente, em que você joga milhões e milhões de sementes de mostarda em um terreno, a terra é capaz de ali ver a semente que tem a capacidade de crescer, de produzir, a semente que está viva e a semente que está morta. Então a terra tem uma autoridade muito grande, uma capacidade que a mente humana às vezes não consegue discernir e entender. Aleluia, o solo que nós vivemos nele. E Jesus compara o coração do homem como uma terra. Meu querido amado irmão, aí você pode entender comigo um pouquinho que nós não somos qualquer coisa. Aleluia, nós somos alguém que temos muita capacidade em Cristo Jesus. Humanamente mesmo, nós somos alguém, nós somos uma pessoa, nós somos um ser que temos em nós muitas capacidades. Capacidade de discernir o bem que é mal, capacidade de abandonar o que é mal e correr para o que é bom, e abandonar o que é bom e correr para o que é mal. Nós temos muita autoridade e Jesus compara-nos como a terra. Meu querido amado irmão, quando o Espírito Santo começou a testificar com o meu espírito e falava que no coração do homem como uma terra, meu coração começou a saltitar. Eu falei, meu Deus, aleluia, descobri aqui mais uma característica que eu tenho que eu não sabia. Então agora eu vou produzir mais fruto, aleluia, porque eu posso, porque eu sou um lugar onde habita o reino de Deus. Aleluia. É tremendo, Senhor. E sai o semeador a semear e começa a jogar as suas sementes. Meus queridos amados irmãos, uma coisa é certa: todo semeador, às vezes, ele faz muitas tentativas. Não há ninguém que tem mais fé do que um semeador, do que um que planta, que lavra a terra. É uma pessoa que vive sempre com a sua fé exercitada, sempre confiando em Deus, buscando no Senhor. O semeador é aquele homem que olha para o céu, onde ninguém vê chuva, tudo está, o céu está azul, ninguém vê o tempo. Ele pega a sua semente e tira ela e joga na terra e fala assim: amanhã vai chover, ou quem sabe semana que vem vai chover, e a minha semente vai crescer e vou fazer uma boa colheita. Aleluia, onde ninguém vê possibilidade nenhuma, o semeador ele vê possibilidade, porque ele tem dentro de si uma característica, uma esperança. Ele crê, ele tem fé dentro de si. Aleluia. Nos diz a antiguidade, nossos amados, que o homem que lavra, ele tem mais confiança em Deus, ele está mais perto de Deus, porque ele vê e vivencia a bondade, a misericórdia do Senhor. Ele observa como Deus trabalha em favor daquele que crê, que espera, que confia nele. Aleluia. E o semeador aqui, meu querido amado irmão, é o Espírito Santo, é a minha, você. E a semente aqui é a palavra de Deus que ele fala. E nós, uma terra que estamos preparados para receber a semente em qualquer momento. Ei, meu querido amado, nós vemos aqui em que a terra, primeiro Jesus, o semeador joga na beira de um caminho, e quando ele joga a semente ali, porque ele não está só no caminho, alguém está observando os seus passos, e a Bíblia diz que os pássaros vieram e pegaram a sementinha uma por uma. Coitado do semeador, a sua semente foi lançada em vão, mas sim, certeza, ela foi semeada. Ei, meu amado, nesse primeiro ponto aqui, onde nós não vimos nada, o Espírito Santo testificou com o meu espírito, dizendo assim: olha, ainda que a semente caia na beira do caminho, não deixe de semear, porque se que a terra não receber os inimigos, mas uma coisa é certa: quando chegar diante de mim, ninguém vai poder dizer que não recebeu a minha palavra. O meu reino foi anunciado, quer ouça ou deixa de ouvir, como nós lemos aqui no versículo de número 9: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. O que importa é
que a semente do Senhor seja semeada. Aleluia. Não é fácil, é dificuldade semear e ser um grande semeador. Aleluia, mas uma coisa é certa, e Jesus ele fala nos últimos versículos deste capítulo, que aquela semente que caiu na beira do caminho, é aquele homem que, aleluia, que não recebe a palavra de Deus, aleluia, que não dá ouvido para a palavra, não crê no poder do Evangelho, não crê no reino de Deus, aleluia. Às vezes para o semeador, a semente foi lançada em vão, mas nós vamos seguir, meu querido amado irmão, nós vemos o próximo caminho, onde fala sobre a semente cai entre os pedregais. Meu querido amado irmão, pedregais aqui, quando fala que a semente cai em terra, no meio das pedras, nós sabemos que é uma terra onde ela tem muita pedra, ela é uma terra sempre machucada, porque alguém passa, arreda uma pedra e fica colocado aquela pedra, fica uma ferida ali, alguém passa, chuta, arreda, outro passa lavrando, arreda suas pedras. Então uma terra que tem muitas pedras, uma terra ferida, uma terra machucada, e a palavra do Senhor disse que há uma semente que caiu no meio da terra, no meio dos pedregulhos. Se o nosso coração é a terra que está preparada para receber a palavra de Deus, o Espírito Santo me deu discernimento aqui, aleluia, sobre a terra dos pedregulhos. É o coração espedaçado, é o coração quebrado, é o coração machucado, é o coração ferido, onde tem muitas pedras, muito pecado está reinando, está ferindo o coração, a alma está triste, está batida, não tem esperança, aleluia. É a terra que está cheia de pedra, aleluia. Todos que passam diante dele criticam, zombam dele. É uma pessoa que vive debaixo de uma humilhação diante da sociedade, meu querido amado irmão. Mas uma coisa é certa, a semente ela cai ali, e o intuito da semente, que é a palavra de Deus, é sarar as feridas, é sarar a ferida da alma, do coração do homem. Mas para sarar esta ferida tem que ter um processo de regamento, tem que regar a terra, tem que ter cuidado dela, aleluia. Quem sabe quando ela estiver crescendo, talvez aqui diz a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus Cristo disse que ela cresce, mas não tem raiz para onde crescer. E quando isso acontece, o homem tem que ter muito cuidado. Quando vem saindo de si o temor a Deus, o reino de Deus começa a afastar do seu coração. Quem sabe ele tem que mover de lugar, mover a sua terra, mover o seu coração, o que é quebrantar-se mais diante de Deus. Para que, meu querido amado irmão? Para que ele não venha morrer. Porque Jesus, quando ele fala da raiz é que traz a sustento, raiz é que traz o fruto que produz a vida para uma plantação. Meu querido amado irmão, a raiz que nós temos é a oração. A raiz que a Bíblia diz aqui é sobre a permanência na presença do Senhor. Nós temos que permanecer diante do Senhor para criarmos raízes, verdade. Para criarmos um bom alicerce, para que possamos crescer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu vejo esta parábola aqui, às vezes a gente fica um pouco triste, chateado. A pessoa anuncia, fala do amor de Deus, e às vezes quem sabe o cidadão ouve, entra no ouvido e sai no outro. Mas não é só conosco. Jesus, quando ele fala disso aqui, é porque ele estava vivendo esta situação. Jesus viu a multidão diante dele, com sede, com fome, com desejo de ouvir, de receber a sua palavra. Ele dava uma palavra. Ele vê quando os paralíticos, quando os leprosos eram curados por ele, milagre acontecia por ele, aleluia. Era uma semente que estava caindo no meio das pedras. E quando tudo começava a se sarar, a pessoa ia embora e esquecia novamente da semente, esquecia do reino de Deus, esquecia do seu semeador. O semeador, ele tem um papel muito lindo nesta parábola aqui. O semeador, ele é o centro, com ele está a autoridade, aleluia. Meu querido amado irmão, vamos passando pela palavra do Senhor, e quando vem aquela semente que caiu no meio dos espinhos, meu Deus, espinhos. Olha a liberdade de Jesus falando sobre espinho. O que é um espinho? Espinho é aquilo que fere. Espinho é algo que te machuca, que provoca ferida. Espinho é uma coisa insuportável, que ninguém gosta, que ninguém quer.
Eu já fui arranhado muito por espinhos, machucado por espinhos, arde, queima. Alguns ainda quebra lá dentro ainda. É uma dificuldade. E Jesus, ele fala numa semente que caiu no meio dos espinhos. Uma semente, irmãos, porque eu e você, nós estamos sujeitos às aves que para arrancar a palavra de Deus. Nós estamos sujeitos neste mundo, o inimigo que vem com todas as suas astúcias para tentar nos tirar da presença de Deus. E como ele vem nos tirar da presença de Deus? Tentando ferir a nós, ferir o nosso coração na igreja, ferir o nosso coração diante de Deus, com desafio, querendo fazer nos sentir humilhado. Você já ouviu alguém dizer assim: quando eu estava no mundo estava tudo muito bem, quando eu vim para a igreja parece que as coisas piorou, meus amigos me deixaram, eu estou sentindo sozinho agora, estou passando por mais dificuldade, parece que eu sou uma pessoa assim, fiquei abandonada por todo mundo, as pessoas, meus amigos topam comigo, eles zombam de mim, eles riem de mim, não, crentinho, agora é crente, a paz do Senhor, não, crente, nem liga mais, quando liga, manda mensagem, até para zombar de mim, aleluia. Isso são as aves do céu, os espinhos ferindo o coração do homem, ferindo a alma do homem. Mas Jesus diz que essa semente, ela nasce e ela começa a crescer, mas os espinhos vêm sufocar. É aquele que recebe a palavra de Deus, ela desce para o seu coração, e quando ela começa a ganhar força para produzir as flores, começa a chegar a primavera, aí começa a chegar uma coisa, aquilo que não dava certo na sua vida, aquilo que estava tudo ruim, você aceita Jesus, Jesus faz uma mudança na sua vida, tira você lá do lamaçal do pecado, e coloca a sua vida como uma vidraça, como um espelho, porque diz a Bíblia que a vida do homem, daquele nós somos luz e sal da terra. Então todo mundo começa a observar a sua vida, aí você começa a crescer, vem a primavera, porque Deus melhorou a sua vida, porque aonde há a presença de Deus, aonde Jesus está, no coração que Jesus está, na casa que Ele está, a abundância, a presença, a alegria, a luta, mas também a vitória, porque Jesus é o Senhor dos exércitos. E quando isso começa a acontecer, aí começa a surgir o que? As invejas dos amigos, que não eram muitos amigos nada, e eles começam a criticar, a arranhar, procurar o ponto fraco do novo convertido, o meu ponto fraco, o seu ponto fraco, para fazer uma ferida assim, para fazer você sentir vergonha da igreja, vergonha de ir na igreja, vergonha de Deus, se intimidar a pessoa de chegar diante do Senhor. Aquilo começa a sentir uma ferida, começa a apontar os defeitos dos irmãos da igreja, o defeito do pastor da igreja, o defeito da igreja. Aí a pessoa ainda está, a semente ainda está crescendo, ela não está enraizada ainda, e se ele não tiver cuidado, o que acontece? Aquele espinho, ele é maior, ele vem e sufoca a palavra de Deus, ele mata a palavra do Senhor, ele deixa a pessoa sem vida, aí ele começa a fugir do Senhor, aí vem a morte. O que me volta para esse versículo aqui é que depois tudo começa com a vida. A semente, ela morre, mas quando ela morre, começa a vida e começa a crescer aquela árvore, seja qual que você chamou, que coisa mais linda. Mas depois que os espinhos sufocam, aí a Bíblia diz que ela morre. O homem sem a presença, sem a palavra de Deus, o homem sem o reino de Deus, que é Jesus na sua vida, ele morre. Ele fica neutro. E o que vale um homem morto? O que vale uma erva morta? Não tem valor nenhum. Não tem valor algum, ninguém se valoriza. Bate o sol, queima, o vento leva, joga para um lado, joga para o outro. Tudo que faz não produz. Como produzir está morto. A palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele que rega em nós a palavra, para que quando crescemos possa continuar, prevalecer. É Jesus que faz prevalecer nossa palavra do Senhor. E lá no versículo de número 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado em espinho é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas
sufocam a palavra e ficam infrutíferas. A sedução das riquezas, a sedução do mundo. Irmãos, quando falamos em riquezas, logo pensamos no dinheiro. Logo pensamos numa fazenda, pensamos num carro novo. E quantos estão acorrentados da fama, que é uma sedução? Eles, não importa se está ganhando dinheiro, não importa o que está acontecendo, eles querem ter um nome escrito no jornal, é ser famoso. Isso são as coisas que o inimigo, as coisas básicas que o inimigo está usando para seduzir o homem, para pôr a mente do homem em confusão. E Jesus fala aqui que a semente no meio dos espinhos, ela é a semente que está sujeita às suas seduções. Coisa que enriquece por fora materialmente, coisa que enriquece às vezes aqui neste mundo, coisa que enriquece de um dia para o outro, uma noite por dia. Mas é muito temporária esta riqueza, porque depois ela morre, porque depois ela passa. Jesus fala, nós temos cuidado com essa semente. Ele não fala que essa semente está perdida. Ele está falando aqui que ela pode crescer se ela não tem raiz. Ei, meu querido amado irmão, mas Jesus, Ele tem poder para fazer em nós crescer, ainda que esteja morto, reviver. Aleluia! Ainda que estejamos sem vida nenhuma, ainda que estejamos, ninguém dá nada por nós, ninguém confia em nós mais, ninguém crê naquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, mas não importa que o homem creia ou não creia, o que importa é que o meu Deus pode fazer. Aleluia! Verdade, Senhor. É o que Jesus faz, é o que Ele pode fazer. E no final aqui nós vemos o homem que sobe a semente, e a semente cai numa terra muito boa, aí ela cresce, é uma árvore, produz muito, e sabe que produz, começa com 100 vezes, ela cresce 100 vezes mais, vai crescendo, vai se enraizando, vai se pegando força, vai ver os seus frutos. Ei, meu querido amado irmão, a semente que está dentro de nós, a palavra, o temor ao Senhor, a palavra, o reino de Deus, é que faz-nos crescer a todos os instantes. É que faz esses frutos fluir em nós. Às vezes, nós preocupamos com os frutos para que os outros vejam. Ouve-me aqui. Preocupamos com os frutos para que os outros observam, para que os outros nos elogiam. E na ceia passada que eu preguei sobre os frutos do Espírito Santo. Ei, a importância do fruto é para você. É você que vai gozar do seu fruto. Jesus chega diante de uma figueira, olha assim, não vê nenhum fruto nela, para ser maldita, ela segue e morre. Porque quem vai gozar da paz na alma? Alguém precisa de ver que você está em paz? Que vai gozar da sua felicidade, do seu prazer, que vai gozar, irmão, quando você está comendo um pedaço de bife, ou macarronada, aquela coisa gostosa que desce assim, um feijão tropeiro, quem sabe do sabor é você que está comendo. É verdade. Então, o fruto, quem tem prazer no fruto é você que produz. É, Jesus, obrigado, Senhor. É o Espírito Santo. Isso é que é a alegria de uma semente que está crescendo na terra boa. É ter prazer em servir a Deus, é ter prazer de viver. Irmão, não há uma coisa mais angustiosa, é quando a pessoa diz, eu não quero mais viver, minha vida não presta, minha vida não tem valor, minha vida é uma merda, é uma sujeira. E você entristece o coração do pastor, o coração da igreja, o coração de uma família. Por quê, meu querido amado irmão? Porque ela está morta, não está produzindo nada. Mas eu louvo a Deus que aqui neste lugar, nesta noite, eu posso ver árvores frutíferas aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Porque eu não preciso perguntar para você se você está feliz, se você está bem, se você está alegre. Não preciso perguntar isso para você. Os seus olhos me testificam que você tem paz na alma. Os seus olhos me testificam que você está bem. Para que perguntar o seu fruto? Eu estou vendo ele de face a face. Glórias a ti, Senhor.
A beleza do fruto é quando você o vê. Você vê o fruto não é para ver. Antes de pegar, você não vê o fruto. Antes de jogar a pedra, você não vê o fruto. Isso é que é a riqueza do fruto. Então você, quando ganhar uma pedradazinha, não fica triste não, é porque tem um fruto muito precioso em você e alguém quer saborear ele junto contigo. Alguém está querendo descobrir como você conseguiu produzir aquele fruto almejado, saboroso. É o Espírito Santo que faz isso. E se alguém quiser, dá Jesus. Faça como Paulo e Silas, depois que sai da prisão no grande terremoto, o carcereiro fica preocupado. E agora, esses homens aí, o que aconteceu? O que eu faço agora para ser salvo? Eu procuro para ser salvo, irmãos. O carcereiro queria ser salvo. Por quê? O fruto que estava reinando na vida de Paulo e Silas era a salvação. Por isso que o carcereiro pediu a eles: o que eu faço? O que eu faço para ser salvo? Ele falou: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ei, Paulo e Silas não saiu falando assim: eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo. Não. O carcereiro viu eles adorando a Deus. Ele falou: o homem para adorar a Deus na dificuldade como esse, os homens estavam todos sangrados, amarrados. Tem um segredo com ele. E esse segredo é ter o nome escrito no livro da vida. Porque os hinos de Paulo e Silas não eram um hino que cantava da boca para fora. Era um hino que saía do interior, de dentro para fora. Era uma adoração a Deus. Era um júbilo ao nome do Senhor dos Exércitos. Era o hino 225 que falava assim: eu sou valente. Na dificuldade, na dor, eu sou valente em Cristo Jesus. E o homem olha, toma todo amarrado, todo preso, todo chicoteado, e cantando que é o valente. Aonde está a valentia desse homem? Está em Cristo Jesus. Está na sua salvação. Os homens podem prender o que prende, amarra a sua mão, amarra o seu pé, mas o coração do homem ninguém pode prender. É isto aí que Jesus vem fazer. É isso que Jesus está falando aqui para aqueles homens daquela época, sobre a liberdade de espírito. É reino de Deus, irmãos, reino de Deus. Reino de Deus não importa a situação que a pessoa esteja, importa que ele esteja com o seu coração, a sua alma livre em Cristo Jesus. O que importa é que ele esteja com liberdade diante do Senhor Jesus. É isso que importa. É o Espírito Santo colocando o homem em liberdade para adorar ao Senhor, o seu Criador. Porque quando começamos a adorar a Deus de dentro para fora, nós esquecemos toda a dor, toda a dificuldade, toda a afronta, porque o Espírito Santo ele começa a festejar em nós. Às vezes o mundo hoje está tão voltado para a violência, para a dificuldade, para as tribulações da vida, e quando começamos a falar em liberdade, logo pensamos numa cadeia. Jesus veio para libertar os corações que estavam presos. O cuidado do Senhor é libertar a nossa vida para servir ao Pai. E para encerrar esta palavra, eu quero ler com os irmãos em 2 Timóteo, no capítulo de número 1, versículo 14. Abram comigo no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você, saiba, você é uma terra na mão do Senhor. Você tem capacidade de gerar, de produzir. Você tem capacidade de absorver, de remover. Você tem capacidade de fazer uma sementinha onde ninguém dá nada por ela, uma palavra que ninguém dá nada por ela, fazer dela uma grande nação. Você é capaz. Mais um motivo para você ser capaz. Vamos ler do versículo 11 para entendermos o que a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11 ao versículo 14. Fique de pé, vamos ler essa passagem bíblica. Vamos estar encerrando. Aleluia. Bendito o nome do meu Senhor.
para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras, de mim tens ouvido, que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Versículo 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. O Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo Paulo envia uma carta a Timóteo preocupado com ele. E Timóteo também preocupado com as circunstâncias, com a dificuldade que Paulo estava enfrentando.